Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é discutir sobre o que aconteceu na coletiva da divulgação das tarifas recíprocas e tentar entender como é que fica a nossa situação com o Bitcoin a partir de agora. Mas antes da gente começar com o nosso conteúdo, eu queria pedir para você já deixar seu like, seu comentário, afinal isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Então, começando aqui pelas tarifas. Na hora que o Trump começou o seu discurso, ele começou de uma maneira um pouco mais leve, falando que seriam recíprocas, mas não tão recíprocas assim, afinal ele ia aliviar para diversos países. Quando ele falou isso, a gente até vê uma resposta aqui no gráfico, porque a gente estava começando uma quedinha, mas aí o preço engata uma alta, tivemos uma compra bem forte ali nessa região, até deixar uma máxima ali próxima aos 88.500. Mas acontece que durante o discurso, Trump foi endurecendo ali nas palavras, e acabou que trouxe uma taxa mais pesada aí do que o mercado já estava imaginando. Afinal, a gente já tinha discutido sobre, será que o mercado já não precificou tudo isso? E de certa forma tinha precificado parte, mas eu acho que não precificou as taxas serem tão pesadas como acabaram sendo. Para a gente entender aqui o que está acontecendo. Vamos usar exemplo Camboja. Ele taxa os Estados Unidos em 97%, então a partir de agora passa a ser taxado em 49%. Um outro exemplo aí é a China. Taxa os Estados Unidos em 67%, passa a ser taxado em 34%. Sobrou até para o Brasil, que acabou aí com uma taxa de 10%. Então, o que acontece, pessoal? Realmente me parece que a notícia aí veio pior do que o mercado já estava esperando. Afinal, a gente vê uma queda muito forte para SP500, para a Nasdaq, que a gente já vai discutir sobre isso. Então, de começo, me parece que as notícias não foram tão boas assim, realmente não foram o que a gente esperava. E o que acontece, né? Por que essa taxação traz tanto medo para as pessoas? Porque assim, a gente já está acompanhando a luta do Fed contra a inflação e percebeu que a inflação está resistindo, está se mantendo forte aí nas últimas divulgações. Então, o medo que começa a se criar é esse, se vai ter uma taxação maior, os produtos vão ficar mais caros, logo a inflação começa a aumentar de novo, fica mais difícil de controlar isso, né? E aí o mercado inteiro começa a se questionar se isso aí não vai levar os Estados Unidos a um período de recessão. Então isso é algo que a gente vai ter que discutir mais para frente. Afinal, assim, ainda tem a possibilidade dos países retratarem as taxas dele com os Estados Unidos e acabar se amenizando essa situação de uma forma geral, né? Então a gente tem que esperar. Hoje o Canadá se pronunciou e falou que zeraria as tarifas se os Estados Unidos zerassem também. Então a verdade é que a gente precisa esperar o mercado digerir o que está acontecendo e os países se posicionarem em relação a essas taxas, tranquilo? Então agora vamos olhar aqui para o SP500 para vocês entenderem o que aconteceu. No momento da coletiva, se a gente pegar dessa máxima aqui que trouxe essa alta para o Bitcoin, reparem que a gente teve aí uma queda do topo ao fundo de 3,55% para o SP500 e sinceramente, pessoal, essa é uma queda muito forte. Eu não me lembro a última vez que a gente teve uma vela dessa aqui de mais de 3% de queda numa hora, faz muito tempo que eu não via. Quando a gente passa para a Nasdaq, a situação é muito pior, já estamos brigando aqui de novo pelos fundos, do topo para o fundo, temos aí uma queda de quase 5%, que é realmente, como eu sempre falo, a gente está acostumado com a movimentação de cripto, mas isso aqui para tamanhos de mercado como SP500 e Nasdaq são realmente quedas muito impactantes. Então, assim, como já era esperado, o Bitcoin também não consegue se segurar e já estamos aí próximos à mínima do dia, né? Então, o que acontece? Vamos olhar o 4 horas aqui para entender essa movimentação de forma geral. Com o Bitcoin, como eu comentei com vocês aí nos últimos vídeos, a gente tinha duas resistências para superar, né? Então, começando aqui com essa que vai dos 84.500 até os 83.500. A segunda seria esse movimento aqui. Beleza? Desse topinho que deixamos aqui, que foi um topinho meio feio, com volume, até onde começamos a demonstrar um suporte aqui. Então seriam desses 88.400 até mais ou menos esses 85.900, 86 mil dólares. E o que acontece? Ontem discutimos que beleza, estávamos fazendo esse rompimento, estava sendo bonito, os indicadores estavam confirmando. Hoje eu passei aqui para os membros também que essa alta estava sendo bonita, a gente tinha os indicadores confirmando, mas infelizmente, se Trump usasse uma frase ali um pouco mais pesada, a gente não se seguraria, né? Por isso que eu não queria tomar muito mais risco, abrir longs ou coisa do tipo. Então o que acontece? A gente até
tenta buscar tenta romper essa segunda resistência aqui nos 84.500, mas a partir dali o preço já demonstra fraqueza, o SP500 começa a despencar e a gente chega aí, no momento o Bitcoin tendo uma queda de 0,51%. Se a gente pegar do fundo ao topo, uma queda aí de quase 5% também. Então, o que eu destaco de forma geral? O primeiro ponto, para mim, é muito positivo. No SP500, a gente viu uma queda de 3,55%, certo? Na Nasdaq, foi uma queda de quase 5%. Em situações normais, se a gente vê esses mercados caindo porcentagens tão altas assim, cara, era papo de a gente estar discutindo uma queda de 10% aí no Bitcoin e tá vendo um cenário terrível para as altcoins, o que não aconteceu. Para mim é um primeiro ponto positivo. Mas é claro que se o SP500 não começa a demonstrar uma força a partir daqui, não consegue defender esses últimos fundos e começa a perder essa região dos 5.500 com força, cara, aí minha imaginação me fala que realmente a gente não vai conseguir se segurar aqui para o Bitcoin também, mas destacamos que, de primeiro ponto, estamos demonstrando força, que é um ponto positivo, tranquilo? E no momento estamos brigando aí nessa resistência que a gente já tinha passado. Então, o que acontece? Não tem muito o que a gente analisar graficamente agora. Como eu tinha até falado para os membros, essa movimentação foi bonita, tinha tudo para ir, mas infelizmente a gente vai precisar esperar o mercado digerir tudo o que está acontecendo para aí sim ter um panorama maior e entender melhor essa situação. Afinal, se os países começam a se pronunciar dizendo que vão diminuir as tarifas, de repente a gente pode ver uma reversão desse movimento aqui. Mas por enquanto, pessoal, eu acabei de encerrar um trade que eu tinha no Bitcoin, encerrei ali no 0 a 0 porque realmente eu não quero estar exposto e correndo esse risco nesse momento, porque eu acho que não vale a pena. Então, o que eu vou olhar para quais são os possíveis cenários que a gente pode discutir, né? Se a gente começa a perder esses 83 mil dólares, a situação fica muito ruim para o Bitcoin. Se a gente perde esses 81 aqui, que já se mostraram um suporte bom, aí sim a gente pode esperar que logo a gente vai estar retestando esses fundos ali nos 76 mil dólares. Então, é justamente onde eu vou estar de olho para novas compras. No caso do Bitcoin, eu só vou olhar para novas compras se a gente perder esse fundo. Agora, para as altcoins, a situação é um pouco diferente. Se o Bitcoin começa a perder aqui esses 83, perde os 81, já vou olhar para novas compras, porque como a dominância alta como está, a gente até deu uma caidinha aqui, mas ainda está alta, provavelmente as altcoins vão sofrer bastante, então eu já olho para compras antes nelas, beleza? Para o Bitcoin vai ser justamente isso, perdemos ali os 76, aí sim, dependendo de como estiverem os gatilhos de análise de sentimento, eu vou passar para olhar, para cogitar em novas compras, fechou? Mas eu queria perguntar para você agora o que você acha de toda essa situação, se você acha que os países vão aliviar, se não, se a gente vai conseguir romper essa zona complicada aqui no nosso Bitcoin, ou se a partir daqui vai ser queda mesmo e não vai ter o que fazer. Deixa aí no comentário qual é a sua opinião e vamos iniciar uma discussão sobre o assunto, beleza? Mas no geral a ideia do vídeo de hoje é essa. Realmente, infelizmente, a situação piora e a gente vai ter que esperar as próximas horas para tentar entender como o mercado vai digerir tudo isso, beleza? No mais, vamos ficando por aqui e se vemos no vídeo de amanhã para discutir mais aí sobre as coisas, beleza? Até mais!